Boa tarde e bem-vindos uma vez mais ao Check-in Tourism, o podcast e o vodcast da Escola de Hotelaria e Turismo do Porto. Hoje é com enorme gosto tenho aqui comigo a Matilde Pinto, Olá. que é nossa aluna do curso de Turismo Cultural e do Património. E então, Matilde, tudo bem? Olá, obrigada pelo convite. Ora, o gosto é todo meu, Matilde, de ter aqui no nosso podcast e, como habitualmente, eu gostava de te perguntar se podes partilhar algum momento, durante a tua passagem ainda enquanto aluna, aqui na Sim, HTP, claro. de um momento que te tenha marcado mais ou que tenhas um apreço especial por esse momento. Portanto, em janeiro nós estivemos na Fitur, fomos a Madrid, fomos à Feira do Turismo, portanto, houve ali uma oportunidade muito grande para nós de, portanto, ir a essa feira, conhecer também Madrid, conhecer a cultura dos vários países que estavam lá, não só países como também empresas. A feira é muito grande no geral, são vários dias de eventos, portanto, conhecer Madrid também é muito interessante. Se ainda não foram, recomendo ir a Madrid, porque é muito fixe. E que Ora momentos é que tu gostaste mais durante a saída à Fitur e a Madrid? Ora bem, estar com os professores, porque eu passei a maioria do tempo com os professores do que com os meus colegas. Portanto, foi muito interessante estar infiltrada no meio dos professores e divertir-me com os professores e também estar com os colegas, não é? E depois foi engraçado estarmos todos juntos, que assim também podemos nos conhecer melhor, esse tipo de coisas, digamos assim. Muito bem. Olha, então o que é que te motivou a escolher um curso na área do turismo? Portanto, eu já sou técnica profissional de turismo. A experiência que eu tenho com o turismo é muito importante. Portanto, este curso de património foi uma continuação do curso. Porque é que eu escolhi estar aqui neste curso? Portanto, eu primeiro tirei o curso de turismo porque comunicações públicas é comigo, relações públicas é comigo. Portanto, eu desde falar com pessoas, conhecer as pessoas, falar línguas, portanto, é uma coisa muito importante no geral na área do turismo. Não é só para seguir a turística, mas sim deixar as pessoas com uma boa impressão nossa, do nosso trabalho, e como o turismo está a aumentar muito hoje em dia, é muito importante haver muitos mais técnicos do turismo e guias turísticos, até porque no Porto o turismo está a aumentar e em Lisboa também, e está-se a ver o crescimento do turismo no geral. Portanto, a área do turismo é muito importante. E são mais oportunidades também para trabalhar, não é? Com esse aumento da procura. Sim. E abre muitas portas, portanto, tanto para o mercado de trabalho como estágios, dá-vos mais aprendizagens, muita prática, muitas visitas de estudo, pôr os nossos conhecimentos na prática também, desde fazer trabalhos, testes também, mas mais trabalhos. E isso tudo aqui na HTP, não é? Exato. Muito bem, muito bem. Exato. Olha, e diz-me uma coisa, então em que línguas é que tu sabes falar atualmente? Ou estás a aprender novas? Não sei, então diz-me. So I speak English, Portuguese, French and Spanish. Muito bem, sim senhora, já são 4 línguas, fantástico. Então e diz-me uma coisa, assim que terminares o curso, ou quando estiveres, aliás, quase a terminar o curso, Sim. vais ter que fazer um estágio final, há algum sítio que gostasses de ir ou ainda não pensaste muito nisso? Portanto, eu faço equitação já há muitos anos, desde os meus 9 anos que tenho uma paixão enorme pelos cavalos. Não vou estar aqui a contar a história porque é uma história muito grande, Ok. mas pretendo juntar a vertente do turismo com a equitação, portanto, turismo equestre. Ok, então gostavas de encontrar uma unidade que tivesse a componente equestre e que tu pudesse estar diretamente Exato. relacionada. Muito Sim. bem.
Muito bem. Então, e após o estágio? Imagina que que vais fazer esse estágio no âmbito do turismo equestre. Se eu puder ficar a trabalhar lá no sítio, não sei qual é o sítio, Sim, sim. era uma maravilha. Se não vou optar por fazer um curso de animação turística ou então outro tipo de curso na área do turismo ou então noutra área qualquer. Ok. Mas à partida seria sempre relacionado com o turismo, não é? Exato, sim. Então, diz uma coisa, e em termos de Só trabalho? se- Diz isso. Só se eu mudar de ideias, não é? Pode acontecer, claro. Ora bem, Desculpa, eu ia-te perguntar, e em termos de local de trabalho, veste a trabalhar sempre cá em Portugal ou gostavas de ir para o estrangeiro também? assim, eu sou daquelas pessoas que gosta de estar muito perto dos pais, muito perto da família. Já tive a experiência de estar longe, em Madrid, com os professores e com os colegas, portanto foi eu acho que consegui superar ali o facto de estar sozinha, sem os meus pais, mas os pais têm aquela preocupação toda dos filhos. Que é perfeitamente normal, não é? Que é Exato, perfeitamente normal. perfeitamente Ok. normal. Muito bem. Portanto, eu gostaria de ficar por aqui, mas Ok. se houverem oportunidades para eu ir para fora e quando tiver mais maturidade, digamos assim, eu aproveito e vou. Muito E bem. vou. Então, e daqui a 10 anos? Onde é que tu gostavas de estar no topo da tua carreira? Qual é o teu sonho profissional? Assim, eu no início, portanto, no início onde eu estava à procura de, portanto, terminei o 9º ano. Sim. E depois no 10º foi assim, porque eu estava entre turismo e tinha humanidades também. Mas eu queria mesmo turismo Sim. e humanidades não era Ok. para mim. Não era para mim. Mas Portanto, e em turismo, na tua carreira profissional, o que é que tu gostavas, tipo, daqui a 10 anos, quando já fosses uma eu gostava profissional de ser, madura? eu gostava muito de ser expert, tipo, na área do turismo. Ser Ok. aquela pessoa mesmo expert que domina literalmente a área do turismo, que sabe tudo, que sabe Ok. desde o património, a cultura, desde todo esse E a componente gastronómica também? componente Também é turismo, não é? A parte também, gastronómica, sim, a parte sim. vinícola também. Sim, dos vinhos. Portanto, tu querias dominar tudo o que há para saber sobre o turismo de Portugal e em Portugal. É isso? Exato. Não só em Portugal, como fora também. Ok. Podia explorar a área da Ásia, a área América Latina, podia a África também, portanto, os outros continentes Sim, também. sim, sim. Ok. Também querias ter esse conhecimento. Ok. Exato, sim. Muito Gostava. bem. Então, e diz uma coisa, em função do percurso que já tiveste como estudante, Sim. da experiência que tiveste agora na Fitur, há algum tipo de características que tu achas que são importantes para um jovem ou uma jovem como tu de terem para frequentar um curso de turismo e até ter uma carreira profissional no setor do turismo? Por acaso é uma boa pergunta. Portanto, terem paixão pelas línguas, acho que é muito importante. Não é só saber falar as outras línguas, mas uma das línguas mais importantes na área do turismo, e não só para todas as áreas, é o inglês. Certo? Porquê que é o inglês? Porque é a língua universal. A maioria das pessoas falam inglês. Não só a língua materna deles, mas também inglês. Sim, sim, sim. Portanto, é muito importante na área do turismo a componente do inglês. Muito bem. Quantas mais eu costumo dizer uma frase que eu costumo dizer, portanto, quantas mais línguas vocês souberem, é melhor, porque vai-vos ajudar muito. Muito bem. Portanto, fica uma dica. Depois de ser bom na comunicação, não terem medo de falar em público,
porque a área do turismo é muito estar com o público, estar muito com as pessoas, criar ali um ambiente agradável. Uma certa ligação, não é? Uma certa ligação, exato. Muito E bem. deixar a experiência memorável, deixar, portanto, as pessoas terem um conhecimento bom do nosso trabalho. Muito bem. E estas são dicas muito valiosas. Sim. Muito bem. Olha, e para terminarmos, assim, num jeito um bocadinho mais pessoal, já vi que tu praticas então, já vi não, já me apercebi que tu praticas Sim. então Sim. a arte equestre, não é? Sim, E tens arte mais algum equestre. tipo de hobby que possas partilhar connosco, assim que... Gosto muito de passear, ouvir música. Por acaso, na vertente da música, estou mais ali para o techno, porque eu agora sou DJ, entre aspas, mas ainda estou a aprender aos bocadinhos. Ok. Eu tenho uma mesa de mistura lá em casa, portanto, eu tenho estado a ouvir música techno para perceber qual é o tipo de música que gosto, tipo, Ok. techno que gosto, porque há muitos géneros de techno. Então estás numa fase Imensos. exploratória, numa fase musical exploratória, é isso? Sim, Ok. explorar. Muito bem. Adoro estar na praia, piscina, tudo. Ir ao shopping fazer compras, quem não gosta, né? Sim, quem não gosta, a malta lá em casa, tipo eu e tal, mas pronto. Muito bem. E estar com a família também, que é muito importante, né? Nunca se sabe o dia da manhã, portanto aproveitem muito, mas muito, para estarem com os vossos pais, mas principalmente para estarem com os vossos avós. Porque é que eu digo isso? Porque, lá está, a relação familiar é muito importante. E depois, quando as pessoas vão embora, é muito difícil. Depois ficamos a pensar, porque é que eu não aproveitei aquele momento Mais um para estar bocadinho, mais um bocadinho, porque depois as saudades ficam mesmo e depois é muito difícil de deixar ir embora. No meu caso, Claro. é muito difícil. Claro que sim. Muito bem, Matilde. sim. Olha, muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado pela Obrigada. tua partilha. Espero que a malta lá em casa te ouça, está bem? Principalmente esses conselhos tão valiosos e importantes que acabaste de dar, está bem? Muito obrigado, Matilde. E obrigado a todos os que nos acompanharam neste episódio do Check-in Tourism. E vemos no próximo. Até breve. Adeus. Tchau.